Se nada mais funcionou, o heavy duty pelo menos fez com que os fisiculturistas começassem a pensar. Já não aceitam mais rotinas de treino ou regimes alimentares de alguém apenas porque ele ganhou alguns títulos. Agora sabemos que, na grande maioria dos casos, é uma predisposição genética superior que foi responsável pelo desenvolvimento da maioria dos campeões. Mas vamos além de questionar as práticas de treinamento de qualquer indivíduo e ir direto à base do treinamento convencional. Onde está escrito, por exemplo, que uma repetição deve ser seguida imediatamente por outra? Quem disse que um peso deve ser usado nos exercícios de alguém que seja leve ou pesado o suficiente para permitir a execução de 10 repetições? Essas perguntas são, é claro, relevantes, pois percebemos que não existem regras rígidas e, mais ainda, essas perguntas implicam que a maioria de nós treina de acordo com a tradição, convenção e imitação. Ninguém jamais esculpiu em pedra que uma repetição deve seguir imediatamente a outra. Apenas parece ser algo natural a se fazer, então por que fazer de outra forma? E afinal, 10 é um número redondo e fácil, então por que não fazer 10? É bem sabido neste momento que a intensidade do esforço é o fator mais importante que influencia a taxa de crescimento muscular esquelético. O esforço muscular impõe o estresse em nossos músculos e sistemas físicos em geral, o que nos faz adaptar a esse estresse particular, desenvolvendo músculos maiores e mais fortes. E à medida que nos adaptamos a um certo nível de estresse no treinamento, como um iniciante em uma rotina convencional básica, crescendo e ficando mais fortes, níveis cada vez mais altos de estresse são necessários se quisermos continuar progredindo. Continuar realizando tarefas ou levantando pesos que já estão bem dentro de nossas capacidades existentes fará pouco ou nada para estimular o progresso. O crescimento muscular, você deve perceber, é uma defesa contra o estresse do esforço muscular intenso, e o crescimento muscular cessará quando o esforço que você está gerando em seus treinos não for mais intenso o suficiente para ameaçar o corpo suficientemente para que ele se defenda. Isso pode soar um pouco técnico e teórico, mas acho que faz sentido quando você pensa sobre isso. Para o iniciante, quase qualquer tipo de treinamento é estressante o suficiente ou intenso o suficiente para induzir a adaptação através do aumento de tamanho e força. Passar de nenhum treinamento para qualquer tipo de treinamento, mesmo um tipo de intensidade baixa a moderada, representa um aumento dramático na intensidade do estresse a que o corpo do iniciante está normalmente exposto no dia a dia. E por um tempo, isso o fará progredir. À medida que o iniciante e o fisiculturista intermediário progridem para um estado mais avançado, ao adicionar mais músculos, a fórmula torna-se cada vez mais complexa devido às mudanças em sua fisiologia que acompanham o crescimento muscular. Quanto maiores seus músculos ficam, maiores se tornam as demandas impostas aos recursos e reservas do seu corpo durante essas contrações musculares intensas. Fisiologistas descobriram que o indivíduo médio tem a capacidade de aumentar sua força e, consequentemente, sua capacidade de gerar intensidade em cerca de 300%. Uau! Sua capacidade de se recuperar de um estresse intenso, por outro lado, aumenta apenas 50%. Então, à medida que ficamos maiores e mais fortes, a probabilidade de overtraining aumenta dramaticamente. Muitos fisiculturistas, ou a maioria deles, entretanto, seguem um tipo de treinamento que é exatamente o oposto do que deveria ser. Em vez de aumentar a intensidade do esforço e reduzir a duração do treino à medida que progridem, eles fazem exatamente o oposto. Eles diminuem a intensidade do esforço e prolongam a duração do treino. Em outras palavras, à medida que continuam a progredir, pensam que precisam fazer seus treinos mais longos. E, invariavelmente, o que acontece é que, devido à natureza da relação entre intensidade e duração, a intensidade diminui e seu progresso desacelera ou para completamente. Há cerca de 1 ano e meio, eu havia atingido um impasse em meu progresso. Embora estivesse treinando da maneira usual, ou seja, muito pesado, com todo o esforço em cada série. Eu não conseguia adicionar muito em termos de massa adicional. Discutindo isso minuciosamente com um fisiologista do estresse, descobri que meu corpo havia se adaptado a um certo nível de intensidade e a certos métodos, nomeadamente pré-exaustão e treino com repetições forçadas. O problema era que agora eu estava tão forte e minha capacidade e disposição para gerar esforço máximo haviam aumentado tão dramaticamente que cada repetição de uma série normal de 6 repetições era tão intensa que a dívida de oxigênio e o acúmulo de ácido lático eram imediatos desde a primeira repetição e impediam um esforço máximo total no final.
O que eu precisava era de um método que proporcionasse contrações intensas e máximas, enquanto desacelerava o acúmulo de metabólitos e prevenia o início da dívida de oxigênio durante o esforço intenso. O método que atendia a esses requisitos era o treinamento em Rest Pause. Com o treinamento Rest Pause, eu aqueço uma determinada área completamente, primeiro fazendo algumas séries com um peso mais leve, até chegar ao peso pesado, e depois seleciono o peso para a primeira repetição da série, que é um máximo para uma única tentativa. Claro, isso garante a intensidade máxima do esforço. Depois de realizar essa primeira repetição total, coloco o peso no chão e descanso por no máximo 10 segundos para permitir que a dívida de oxigênio se equilibre e que os produtos residuais saiam do músculo. Isso permitirá que minha segunda repetição com o mesmo peso seja outra repetição de máxima intensidade. Você precisará de um parceiro para o treinamento para o Rest Pause, obviamente, pois pode não ser capaz de realizar uma segunda repetição completa sem a assistência dele. E certifique-se de que essa assistência seja apenas o suficiente para que você mal consiga completar essa segunda repetição. Após a segunda repetição, coloque o peso no chão novamente e descanse por 10 segundos. Neste ponto, no entanto, o peso deve ser reduzido em provavelmente 20% para que você possa realizar pelo menos uma repetição completa por conta própria. Depois de 10 segundos de descanso, pegue o peso reduzido e execute outra repetição deliberada e controlada. Descanse novamente antes da quarta repetição, talvez por até 15 segundos agora, pois você estará muito cansado, e faça a quarta repetição com a assistência do seu parceiro. Após a segunda repetição, coloque o peso no chão novamente e descanse por 10 segundos. Neste ponto, no entanto, o peso deve ser reduzido em provavelmente 20% para que você possa realizar pelo menos uma repetição completa por conta própria. Depois de 10 segundos de descanso, pegue o peso reduzido e execute outra repetição deliberada e controlada. Descanse novamente antes da quarta repetição, talvez por até 15 segundos agora, pois você estará muito cansado, e faça a quarta repetição com a assistência do seu parceiro. Eu não tentaria fazer mais do que 4 ou 5 repetições no máximo no estilo Rest Pause, pois é muito, muito intenso e exigente. Tão exigente que você realmente não consegue apreciar até tentar. Você deve perceber que, com o treinamento em Rest Pause, cada repetição da série é um esforço máximo total, não apenas a repetição final, como é o caso dos métodos convencionais. Isso é o que o torna tão diferente e tão produtivo. A intensidade dá um salto quântico para cima. Eu também recomendaria não mais do que uma série por exercício no estilo Rest Pause, pelo mesmo motivo. Lembre-se, não posso enfatizar o suficiente. Quanto maior a intensidade, maior a probabilidade de overtraining. Lembre-se de que uma vez que você estimule o crescimento muscular através de um treinamento intenso, você deve permitir que esse crescimento ocorra. Se você está constantemente sobrecarregando e não dando a si mesmo tempo suficiente entre os treinos para se recuperar, como pode esperar crescer? Lembre-se, você precisa se recuperar primeiro. O crescimento ocorre em segundo lugar. Eu também sugeriria que você não fizesse mais do que um total de 3 séries por parte do corpo. Você também pode incorporar Rest Pause na sua rotina normal de treino intenso. Por exemplo, ao treinar o peito, você pode fazer uma série supino inclinado em Rest Pause e, em seguida, prosseguir com 1 ou 2 séries de voador em pré-exaustão com repetições forçadas e negativas e assim por diante. Se você desejar experimentar o Rest Pause exclusivamente, não continue o programa por mais de 4 a 6 semanas, pois ele é tão mentalmente exigente quanto fisicamente, e pode fazer você se esgotar e perder a motivação. No entanto, se decidir usar o Rest Pause, mantenha os conceitos fundamentais do treinamento pesado. Realize todos os movimentos de forma muito deliberada e controlada. Não tente puxar, sacudir ou impulsionar cargas pesadas, pois isso é o que causa lesões nas articulações. Levantar cargas pesadas não causa lesões. É quando você tenta impulsionar, sacudir e forçar os pesos pesados usando a força do impulso que você fere o tecido conjuntivo. Sempre enfatize a negativa ou o abaixar do peso. Há aqueles fisiologistas do exercício que acreditam que a grande maioria dos benefícios a serem obtidos com o treinamento com pesos provém do aspecto negativo da repetição, ou seja, no abaixar do peso. Mantenha seu número de séries baixas. Nunca, jamais, faça mais do que 5 séries por parte do corpo. À medida que você continua progredindo, é natural querer adicionar mais e mais ao seu treino,
pois sua empolgação está crescendo e sua energia está aumentando. No entanto, talvez o exercício mais importante que você possa fazer seja o exercício de restrição. Restrinja essa tendência de querer sempre fazer mais. Lembre-se de que seu corpo precisa se recuperar. Quando você faz muitas séries de alta intensidade, não vai dar ao seu corpo tempo suficiente para se recuperar entre os treinos. Nunca treine mais do que 4 dias por semana, e em alguns casos, até 4 dias a cada 7 dias é muito treinamento. O que deve orientá-lo é quanto progresso você está fazendo. Se você não perceber progresso imediato com o treinamento intenso ou o treinamento em rest pause, provavelmente não está dando a si mesmo tempo suficiente para se recuperar. A intensidade do esforço envolvido no treinamento intenso é mais do que suficiente para estimular o crescimento. Então, se de fato você não está percebendo tal progresso, provavelmente não está dando tempo suficiente para se recuperar entre os treinos e crescer também. Talvez treinar 4 dias a cada 9 ou 10 dias seja melhor. Novamente, essas coisas não são pré-ordenadas, não estão esculpidas em pedra. Ninguém jamais disse que você tinha que organizar sua rotina de treino de acordo com um rígido cronograma de 7 dias por semana. Talvez 4 dias a cada 10 dias seja o melhor. Se a intensidade for suficiente, o único outro fator que pode ser culpado por você não perceber mais progresso é não ter tempo suficiente para se recuperar entre os treinos.